Silva, uma rajada para o alto da varanda do centro. Ouviram certamente. Uma rajada. Estamos já no Rossio. E as pessoas parecem entusiasmadas. Rendição. Rendição. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida. Nós ainda não conseguimos ver. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Assisti a Revolução do 25 de Abril em Portugal. Estava em África. Foi uma surpresa praticamente para toda a gente, não é? Em cada esquina um amigo. Estava o meu filho na tropa e eu estava a ouvir. Em cada rosto igualdade. Saímos debaixo de uma ditadura. Nós estávamos na lista negra do Copcon também. Terra da fraternidade. Não havia uma liberdade de expressão, gente. Mas a Enseada teve a iniciativa de pegar numa caixa de sapatos e a começar a arranjar algum dinheiro para dar de comer aos militares. Chamo-me José Domingos de Louça Cerqueira, tenho 55 anos de idade. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974, que estava a fazer. No 25 de abril de 1974, encontrava-me em Vila Nova de Moinhos, no lugar de Padim, trabalhava na construção civil, portanto estávamos a fazer um muro junto à estrada. Qual foi a maior diferença que sentiu depois do 25 de abril, na ida à vila, nos meses que houve? Na relação das pessoas, de falar... Eu não sei se me permite falar um bocadinho antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, claro, a vida era muito difícil. Não havia uma liberdade de expressão, a gente não podia dizer nada, né? Porque o 25 de Abril trouxe muita liberdade a Portugal. Antes do 25 de Abril não havia estradas como há agora, não havia meios de transporte, não havia comunicações como há agora. A comunicação era a mesma, né? Agora é muito mais fácil, tornou-se uma realidade. O 25 de Abril, e antes do 25 de Abril, havia uma fome um bocado, não era fácil de viver. Se por acaso alguma pessoa dissesse mal do governo, havia a PIDE, aquela dita PIDE, que falavam que não era fácil. Mas a gente apareceu em casa, levávamos presos, nem diziam porquê, nem porque não, né? E era muito, pronto, não havia a liberdade de expressão, não se podia dizer nada, o governo vinha logo. Claro, quando o pessoal ficou tudo abismado, né? Porque uma revolução, o governo, caiu o governo de Portugal, vai preso Marcelo Caetano, porque era o primeiro-ministro, vai preso o Américo Tomás, que era o Presidente da República, que era uma confusão. O que se falava no dia-a-dia era aquilo. Quando o meu pai foi da França com a televisão e a gente estava sempre ansioso de chegar a casa a ver a televisão, a televisão não dava mais nada, era só aquela revolução do 25 de Abril, são aquelas notícias que, claro, antigamente a notícia era, quando havia um imprevisto desses, foi um caso grave. Tinha que admirar o governo naquela altura. O governo naquela altura também fez coisas importantes, que ainda se vê hoje, que passa-se no meio dessas florestas, passa-se nas estradas nacionais, passa-se em qualquer lado, escolas, monumentos bem feitos,
vê-se uma escola bonita, é uma escola do outro governo, escola Salazar. Vê-se uma casa da floresta, olha, uma casa de Salazar, quer dizer, também ainda há que levar. Até uma ponte sobre o Rio Tejo, que se chama Ponte Salazar, que agora não se chama, mas é 25 de Abril, mas a ponte é Ponte de Salazar. Isto relativamente na antes do 25 de Abril, ano passado, né? E depois, claro, no 25 de Abril foi a grande revolução dos capitães de Abril, que o grande capitão de Abril foi o Hotel Saraiva de Carvalho, né? Como toda a gente sabe. Depois tive o primeiro Presidente da República, que foi o General Spínola. Depois o segundo foi o Costa Gomes, que foi um governo provisório. Depois, eleito nas eleições, foi o General Ramalhianos. Claro, é óbvio que depois do 25 de Abril as coisas melhoraram. Foi bom, foi muito importante, porque a imigração apareceu e espantaram, os imigrantes começaram-se a espalhar por esse mundo fora, França, América, Alemanha, Holanda, e é claro que o dinheiro começou a enriquecer o país. Lembra-se das primeiras eleições para a Junta de Freguesia, como é que correu o ato eleitoral, como é que as pessoas pensavam, o que pensavam sobre o voto? Isto antes do 25 de Abril, eu tinha 15 anos de idade quando foi o 25 de Abril, e não me recordo bem, recorda-me que quando foram as primeiras eleições aquilo eram muito agressivas, porque, ai, cuidado, porque os comunistas fazem isto, os comunistas fazem aquilo, e havia uns problemas muito graves. Eram rigorosas as eleições. Agora o povo está mais modesto, está mais sereno, não há tanto bairrismo, mas antigamente havia porrada nas eleições, não era fácil as eleições. Agora, pronto, o povo já sabem aquilo que querem. Hoje em dia há uma união de freguesias, e o que pensa desta união de freguesias entre Touveu São Lourenço e Touveu Salvador? Isto é assim, a união de freguesias. Eu sou ex-presidente da Junta de Freguesia, estou na Junta há 32 anos, estive como presidente 16, consecutivamente, e agora, claro, eu sou contra esta união de freguesias, porque o governo, afinal, não sei qual foi a razão, não veio trazer, financeiramente, não veio fazer nada a bem do país. Entendo eu. Nós somos os homens que andavam no terreno, somos os homens que trabalhamos, e os que estão no governo é de régua e esquadro, fazem as leis, põem em cima da secretária, lançam, e depois pronto, e nós temos que nos sujeitar a isto. Mas eu fui sempre contra isto. Chegámos a levar um autocarro a Lisboa, claro, porque estávamos contra a agregação das freguesias. Agora, uma coisa é certa, eu penso que, uma vez que estamos unidos, União de Freguesias, Touveu São Lourenço e Salvador, devemos fazer melhor e que nos entendamos bem, porque é bom para o povo, é bom para a freguesia, tanto de um lado como do outro. E o que espera desta nova democracia, pós 25 de Abril, nos próximos anos? O que espero é que não venha uma crise como antes dos 25 de Abril. Isto, a crise não é só em Portugal, é a nível mundial, mas uma coisa é certa. E espero que, para bem de todos os portugueses, que isto melhore, que é bom, mas que eu não me engane que daqui a uns 30 ou 40 anos que não esteja no tempo da ditadura que se passou em anos 25 de Abril. Era para bem do povo que não conhecesse isso. Se chama Amadeu da Costa Lima, sou reformado, tenho 78 anos. Nasci em Lisboa e estou aqui no Salvador desde 1991. Onde se encontrava no dia 25 de abril de 1974, o que estava a fazer? Nessa data, que tem muito significado, encontrava-me em Lisboa, em Algés mais precisamente. Era lá comerciante e lá um pequeno estabelecimento onde passei lá parte da minha vida, onde assisti ao 25 de abril. Nessa noite gloriosa, nessa noite boa, trouxe muito boa situação para os portugueses. Só é pena que, de facto, alguns não aceitassem da melhor maneira a liberdade que nós tivemos desde essa data. Foi uma altura
até 1976 foi um período um bocadinho conturbado, porque havia o perigo do totalitarismo. As forças comunistas, principalmente, queriam apoderar-se e deixávamos de sair de uma ditadura e entrávamos noutra, pior, ainda pior. Portanto, houve problemas. Nessa altura, sentimos na obrigação, porque houve a possibilidade muito de haver uma guerra civil. Nós tínhamos o conhecimento lá, que estávamos perto do Forte do Duque, onde estava instalada a Copcom, que é mesmo em Algés, e então nós tínhamos conhecimento de todas aquelas situações, que havia prisões arbitrárias, houve muita gente presa naquele tempo pelos mandatos de captura em branco, qualquer pessoa, por mais pequena desconfiança, ia logo preso. Eu tive até o problema com o meu irmão, por causa da possibilidade da guerra civil, naquela altura, trouxe a minha família também aqui para o Barral, aqui perto, e voltou, e quando voltou nós estávamos na lista negra do Copcom também para sermos presos. Depois, com as nossas influências, conseguimos que fôssemos riscados dessa lista e continuamos a viver, porque nada tínhamos a ver com a situação que eles entendiam. Qual foi a maior diferença que sentiu depois de 25 de Abril, na ida à vila, nos meses que houve, na relação das pessoas, de falar, a comunicação? Aqui não se sentia muito grande diferença, porque as pessoas estavam ainda alheias àquilo que se estava a passar aqui. E ainda hoje há muita gente que não tem conhecimento de nada dos factos que se lá passaram. Mas lá, aqui, não se notava, mas lá já se notava uma grande diferença. As pessoas andavam mais livres, falavam já mais à vontade, porque não havia aquele perigo de sermos perseguidos. Eu até posso adiantar que, quando ouvíamos as conversas do Dr. Marcelo Caetano na televisão, que ele de vez em quando falava, nós tínhamos de ter cuidado no meu café, porque havia sempre uma pessoa suspeita a ouvir alguém que falasse demais. E nós justificamos todas essas coisas. A diferença foi essa, mais liberdade, e depois outros começou-se a olhar mais para o povo, mais para a pessoa, mais para a sociedade, que até ali não. E eu não sou político, não é? Embora esteja dentro da política, não sou político, mas na altura começou-se a ver as coisas de outra maneira, porque a gente não tínhamos conhecimento quase de nada. Eu posso lembrar que em 1958, nas eleições, que eu tinha saído da tropa há pouco tempo, as eleições aqui no Salvador, foi na escola, os eleitores ali de São João vieram aqui votar, e aquilo quase era obrigatório votar todos no candidato da União Nacional. E foi assim. A liberdade foi depois veio a altura da gente votar, e passou-se os governos provisórios, passou-se aqueles desmandos todos, os comunistas queriam apanhar os centros de poder, houve aqueles grandes roubos das grandes empresas, e no Alentejo, das grandes terras, que eu tinha conhecimento, que eu ia para lá caçar, e sabia muito bem aquilo que se estava por lá a passar. Pronto. Hoje em dia há uma união de freguesias, e o que pensa desta união de freguesias entre Touve São Lourenço e Touve Salvador? Quer dizer que estas duas freguesias, embora pequenas, mas já estavam a ser bem conduzidas pelos autarcas eleitos para elas. No entanto, esta união talvez trouxesse algo mais porque havia um antagonismo entre as duas freguesias, havia uma rivalidade muito grande. E isso foi bom porque se acabou essa rivalidade, e a partir deste momento aquilo agora é quase só uma família, e acho que foi muito bom para as duas freguesias. E o que espera desta nova democracia pós 25 de Abril nos próximos anos? Olha, esta democracia
isto há uns resíduos antigos daquele verão quente de 1975, 76, mas ainda há uma pessoa ou outra que na altura tomaram parte ativa na Revolução, que ainda hoje aparecem a dizer asneiras. E os políticos têm que ser firmes, os democratas têm que ser firmes no seu trabalho e na condução da democracia, senão isto qualquer dia é capaz de haver mais uma revolução, porque eles estão escondidos, estão à espera. E se os políticos atuais não tomarem conta da situação e verem melhor as coisas, porque agora será quase impossível, não é? Porque agora já estamos noutra situação até perante a Europa e tudo, e as coisas não serão tão fáceis como eles pretendem. Mas, no entanto, há sempre aqueles venenos que estragam o trabalho e que criam problemas a quem está na governação, pelo menos. António Esteves Rodrigues, lugar da Igreja, Toledo de São Lourenço, Ponta da Barca. E então, onde estava no dia 25 de abril de 1974? No dia 25 de abril de 1974, estava na Ponta da Barca, precisamente a trabalhar. Estava no edifício onde é agora que foi lá em cima. Como é que é? Pastelaria Lixo. Nesse dia estava exatamente lá. Pastelaria Lixo. O que é que notou de diferente nesse dia, em Ponta da Barca? Começou um novo dia em Ponta da Barca, no 25 de abril. Foi uma surpresa praticamente para toda a gente, não é? Eu estava a contar com isso. A partir daí foi as pessoas exaltas umas com as outras, o que é que se estava a passar, o que é que não se estava a passar. E é que a gente se começou a inteirar da situação do que é que tinha acontecido e que estava a acontecer. É um acontecimento marcante. Bem marcante. Exato. E qual foi a maior diferença que sentiu a partir daí? A maior diferença foi que começou a haver mais à vontade com as pessoas, mais liberdade, mais comunicação. Foi uma mudança realmente muito importante para mim, eu acho. Para mim e para todas as pessoas, não é? Foi uma mudança um bocado assim rápida, as pessoas não esperavam, não contavam, mas realmente foi importante. E em termos eleitorais, o que é que notou de diferente? Como é que foram as primeiras eleições? Que alterações existiram? Em termos eleitorais, claro, as pessoas não estavam habituadas a participar no voto. Começaram a ver que havia uma liberdade realmente mais evoluída, as pessoas podiam se exprimir mais à vontade e relatar com mais facilidade certos pormenores e acontecimentos da vida, e começou a ser uma vida livre, uma vida útil em relação àquela que era, não é? Para mim acho que foi uma mudança bastante significativa. E sendo presidente de junta, que foi pós 25 de Abril, fez várias mudanças pós 25 de Abril. Você também participou nelas. Exato, participei nessas mudanças e acho que foram bastante importantes, mudanças bastante significativas em relação à vida que era. Hoje em dia, estamos numa mudança muito diferente, há uma união de freguesias e qual é a sua opinião sobre os dias de hoje em termos de juntas? A minha opinião sobre a união de freguesias não sou muito favorável, mas porque há uma economia grande para o Estado, mas há certas regalias que não são como estavam a ser, não é? As pessoas têm meios de
deslocações, têm mais dificuldades em ter que se deslocar, mas como estava, acho que era, para mim, acho que estava muito melhor. Mas o Estado acha que é mais económico fazer essa união de freguesias e foi uma coisa que se concretizou. Agora temos que nos adaptar a essa situação. E nessa adaptação, como acha que está a ser a união da nossa freguesia, Toveia São Lourenço com Toveia Salvador, em termos de relações com o povo? As freguesias foi muito mais complicado, houve uma união maior, não é? Nós aqui somos unicamente uma freguesia perto da outra, mas há freguesias que são mais prejudicadas, têm umas deslocações maiores, não é? Nós aqui fomos mais facilitados nisso, foi só unicamente pelas freguesias unidas. Acho que também é significativo. Sim, os beneficiados. E o que espera nos próximos anos desta democracia? E, sinceramente, a democracia, para mim, acho que a democracia já teve mais significado do que tem agora. Acho que já teve muito mais significado. Mas vamos andando e vendo, depois mais tarde poderei pronunciar melhor. Sou Manuel Lopes Marques, tenho 60 anos de idade, nasci no Salvador. Aos 14 anos de idade fui para Lisboa, até aos 21 anos de idade. Vim para casar e fiquei cá. O 25 de Abril, depois do 25 de Abril passei todo na rua, com o 25 de Abril, de manhã cedo as pessoas acordaram com o 25 de Abril, de Chico, que morava na Amadora, foi até o Terreiro de Passo, onde as tropas se concentraram, que vieram de Santarém, concentraram-se no Terreiro de Passo. Eu estive no Terreiro de Passo, desloquei-me em cima de uma bazuca do Terreiro de Passo para o quartel do Carmo, onde apreciei tudo. Cheguei pela volta das 3 da tarde, andávamos na rua, os militares começaram a ficar com fome e eu, em frente aos portões do armazém Chiado, teve a iniciativa de pegar numa caixa de sapatos e a começar a arranjar algum dinheiro para dar de comer aos militares. Assistimos já, eu encontrava-me em cima de um candeeiro da esquina da calçada quando a PID, nessa altura, abriu fogo 3 vezes. Os militares fizeram os blindados todos a funcionar, Lisboa parecia que estava a desaparecer. Naquele momento, há ali uma ajeitação, muito fogo, e sai aos portões. Há um indivíduo antes que é acusado de PID. É acusado de PID no meio daquela multidão e as pessoas voltaram-se todo contra ele, rasgaram, e quando o Marcelo Caetano se rende, que sai num blindrado para fora, aquele sujeito entrou, rapidamente fugiu para dentro do recinto do quartel na rua se gritava-se PCP, não havia partidos nenhum. Agências bancárias foram destruídas, 25 de abril, viviam na rua, de princípio ao fim. Portanto, posso ter o privilégio de dizer que vivi 25 de abril todo na rua lá em Lisboa. Qual foi a maior diferença na sua vida? A minha maior diferença na minha vida, não sei que está a referir de... A relação com as pessoas, a relação com as pessoas. Aqui no Conselho? Não houve, quer dizer, eu era empregado de mesa naquela altura, e quanto a, como talvez muitos bons patrões, eu trabalhava ali no Largo Camões, ali junto ao quartel da PID, e depois eu tinha informação dos meus patrões. Manel, aquele senhor é fulano, e então eu estava sempre informado e que praticamente não os conhecia todos, mas alguns daqueles que frequentavam lá o estabelecimento conheciam-os. Uma coisa é certa, isto se em Lisboa, a qualquer hora antes do 25 de abril, a qualquer hora se podia sair à rua, porque havia proteção com certos limites eu podia falar sobre o regime, contra o regime, né? Ninguém podia falar nessa coisa, mas dentro
uma pessoa que soubesse ser, que soubesse votar, que soubesse como podia falar, não havia aquele problema, por exemplo, que há hoje de ter medo de ser assaltado, ter medo de qualquer coisa. Pronto, unicamente, simplesmente havia aquela coisa de não falar contra o regime. Lembra-se das primeiras eleições autárquicas aqui em Salvador? As primeiras eleições autárquicas aqui no Salvador, as primeiras eleições aqui no Salvador, se quer que você lhe diga, normalmente era plenário. Era plenário, e quando há um plenário, vocês sabem muito bem, quando há um plenário é muito, mesmo muito difícil aquela pessoa que está, portanto, depende da pessoa que está à frente, o conhecimento ou a potência da pessoa que está à frente, e quando se tem que se levantar um dedo no ar, é um bocadito mais complicado, porque as pessoas estão numa aldeia, e quando é plenário, levanta-se o dedo no ar, e então há aquele receio de não ficar mal com uma pessoa, deitar contra aquela pessoa, de mudarem. Então, eu lembro-me aqui na freguesia, nas primeiras que aqui, pois já sabe perfeitamente que o presidente antigo mais aqui na freguesia foi sempre o que me lembro, o Zé Neiva, o Zé Antunes. E numa altura eu estava ali na escola e vinha uma pessoa ainda para votar e estava em cima da hora para que se fechasse a urna aí, há uma pessoa dentro da escola que diz, finalmente já partiu, e disse, não fechem já, ainda vem ali uma pessoa que é do nosso lado. O que é que pensa desta união de freguesia, esta nova figura da agregação? Esta união de freguesia, para o futuro das novas gerações, as novas gentes que venham, que já nascem com uma união de freguesias, que talvez seja bom, né? Mas não vamos... que em princípio custou, mas o que é que vamos fazer? Também estou a ver a Barca com Magalhães ou Vila Nova, também foram capazes de se sentir talvez ainda mais, quer dizer, mais mal do que nós, porque duas freguesias grandes juntaram-se à vila e talvez essas duas freguesias ainda lhe soubesse muito menos do que nós. Vamos ver o que o futuro dá. À espera desta democracia daqui a 40 anos? Daqui a 40 anos eu já cá não devo estar, mas espero que seja bom. Espero que quem venha atrás de nós que passe um mundo bom. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas passem um mundo feliz. Ora, eu chamo-me Américo Cerqueira, tenho 69 anos. E onde se encontrava, estava a fazer o 25 de Abril. Quando foi o 25 de Abril, eu estava na França, exatamente em Bordeaux, há 6 anos. E nessa altura eu estava doente, tinha dado um mau jeito ao joelho e estava no hospital, na sala de espera, à espera da minha vez, de uma consulta. E calhou de pegar numa revista e vi a Revolução, lá escrito a Revolução do 25 de Abril, de Portugal. Pôs-me a ler, mas que já há 40 anos, ou já não me lembro bem, tudo o que eu li. Sabem que nessa altura, em 1974, ainda havia poucas televisões, não é? E eu estava no estrangeiro e as notícias eram raras, porque eu acho que até nessa altura, que ainda nem televisão tinha lá em casa. E pronto, depois do ano a seguir, isto foi no 25 de Abril, eu em agosto, vinha cá sempre no mês de agosto. E o que é que eu achei? Achei que quando cheguei aqui havia mais liberdade. Não sei se seria bom, se seria mau, havia mais liberdade. Liberdade que via-se o que não se via antes do 25 de Abril, porque, quer dizer, mais liberdade entre pessoas, entre namoros,
entre namoros, o que não havia antes do 25 de Abril. Porque eu também fui para a França em 1969, saí da tropa e fui para a França, não é? E também não tenho assim grande coisa. Sei que antes de ir para a França era uma miséria aqui em Portugal, é só o que eu sei dizer que era uma miséria, não é? A gente ia para a escola, ia descalço, lá um bocadinho de pão dentro da saca, sabe Deus o que vivemos. E agora passados 40 anos, o que é que acha hoje em dia? Principalmente da relação e das alterações que houve, por exemplo, entre a Junta de Freguesia, de Torre São Lourenço, agora a União, a Junta de Freguesia, Torre São Lourenço, Torre Salvador. Como é que avalia isto? Avalio que está tudo modificado. Eu quando fui para a França, lembra-me que quem morava no lugar da Torre de Cima, quando chegavam os imigrantes da França, tinha que ir um carro de vacas ou de bois lá à Estrada Nacional buscar as balas cá para cima, porque não havia nada, não havia, era só caminhos. E hoje estamos a ver que todas as pessoas aqui na freguesia de Toledo praticamente vai para a porta. E isso foi uma coisa que, depois do 25 de Abril, entendo eu que antes do 25 de Abril talvez não havia nenhuma estrada aqui em Toledo. E o que é que espera nos próximos 40 anos? O que espero nos próximos 40 anos e aí eu viver ao menos a mais aí uns, como eu tenho 69, já os fiz, viver mais 40, fazia 109. E em termos de democracia, o que é que acha que pode melhorar? Eu acho que já melhorou muito, não é? Não sei se isto irá melhorar mais. E acho que também não estamos a caminhar lá muito bem. Mas pronto. Irmandina Sousa Lopes, ano de 1927, a 7 de agosto. Onde é que se encontrava no dia 25 de abril de 1974? Estava a fazer ali, trabalhávamos ali numa quinta. Estava o meu filho na tropa e estava a ouvir o que se lá estava a passar, ouvir. E qual foi a maior diferença, depois do 25 de abril, nessa data, qual foi a maior diferença que notou em termos de relações das pessoas, do povo, para si? Para mim, nasci no tempo de Salazar, tive 9 filhos no tempo de Salazar, nunca tive um trio para lhe dar no tempo de Salazar. Dei 5 filhos para a tropa, para a vida militar, e nunca teve nada. Mas digo hoje que a diferença do 25 de Abril, que só deu para a falta de respeito, que eu não há, e quem o grito de antes, é o povo agora. E quando foi à vila, à Ponta Barca, notou alguma diferença depois dessa data? Tem mais luxo na Ponte da Barca, os caminhos mais bem arranjados, mas estamos a pagar as dívidas agora, das que fizeram. Estamos a pagar as dívidas do que fizeram. Mas na sua vida também houve muitas alterações, depois do 25 de abril. Não alteraram nada. Se tem a pequena reforma, foi dos segundos que teve, da Casa do Povo, da Lagoa, do que trabalharam. É o 25 de abril, foi o 25 de abril. Demos luz, entregaram os colonos, entregaram as flores, sou maior de Portugal, sim, foi bem empenhado. Portugal ficou empenhado, estava bem empenhado, mas não foi para nós comermos, nem comermos. Tiraram logo os feriados. Os feriados, tiraram os feriados. Não tiraram o 25 de abril, não tiraram o ponto que era do Salazar. Ficou no 25 de abril e foi o que fizeram. Mas antes do 25 de abril, em termos de votos, de eleições,
existia. Mas lembra-se do 25, depois do 25 de Abril, do ato eleitoral, de vir votar, das pessoas, como é que viviam esse momento? Vivi, como eu vivi quase toda a minha vida. Então, fui quando rompeste a estrada. Em 1970 e ficamos rompeste a estrada. No 25 de Abril estávamos a voltar. Para mim, o 25 de Abril não me deu nada. 25 de Abril nada me deu nada. Trabalhei toda a minha vida e agora estou a viver com a reforma da Casa do Povo, do que trabalhei. E hoje em dia, em termos de freguesias, também mudou muito. O que acha da união que se fez entre Tovedo, São Lourenço e Tovedo Salvador, da relação que tem das pessoas de Tovedo com as pessoas de Salvador? A gente de Tovedo, tu conheces que é bem nova, e eu para que conheci, estão todos. E os nomes são todos ajuizados, que não sabem nada. E o que espera da democracia que está hoje em dia? Agora já espero de ir para baixo da terra, porque tenho os meus anos em cima. Portanto, chamo-me Ernesto Rodrigues Fernandes, tenho 84 anos, já fiz no dia 10 de março, e recordo-me alguma coisa do 25 de Abril, que por acaso estava em África, eu era Marcos, e quando soube, fiquei mais ou menos emocionado, porque infelizmente era uma colónia nossa, e para ir para lá teve que ir com carta de chamada. Acho isso um bocadinho estranho, mas estávamos presos, infelizmente. Agora, acho que a vida melhorou um bocadinho, não sei se isto irá continuar, mas se continuar era bom, para a minha idade, nem que seja mais lugar, gostava de seguir o caminho que estamos a seguir. E no pós-25 de Abril, depois do 25 de Abril e de regressar a Portugal, qual foi a maior diferença que viu? Melhorou muito, porque lembro-me, há 40 ou 50 anos, os meus pais, para irem pagar a décima, tinham que cortar um pinheirinho pequenino para pagar a décima. Hoje, felizmente, mesmo com o pouquinho que eles dão, a gente já não é pouco nada. Mas notou também alguma diferença em termos de liberdade para falar? Sim, encontras. Infelizmente, até há quem fale mais, não é? Mas fala-se à vontade, porque graças a Deus a liberdade chegou. Como é que se lembra das primeiras eleições de cá em Tovedo? Das primeiras eleições, eu vim em 70, eu fui em 61 para a África e vim em 75. Já não me recordo das eleições que saiu antes ou depois. Quer dizer, a idade não é avançada, agora falta na memória. Mas você fez parte da junta de freguesia logo a seguir. Em 77, salvo erro, segundo tenho na memória, e já ali, em 77 fiz sempre parte da junta, até este ano. E pegando agora nos dias de hoje, o que tem a dizer sobre a união das freguesias de Tovedo, Salvador e Tovedo São Lourenço? Acho justo e estou muito feliz. E o que espera nos próximos anos da democracia? Aguardo agora as chegadas de novas ideias, porque eu agora com esta idade cada dia tenho um pensamento. O 25 de Abril não estava cá, estava em França, mas lembro-me de tudo o que se passou e se foi para melhor, se é bom, e se não foi, foi feito assim na mesma. Mas quando estava em França, como é que soube que ele estava o 25 de Abril? Pela televisão e tudo. Vi as cavaladas todas pela televisão. E quando chegou cá, qual foi a maior diferença que viu? A diferença vi, já não estava cá há bastantes anos que estava lá, não vi diferença, não vi muita diferença. Mas, embora estando em França, lembra-se das primeiras eleições que houve depois do 25 de Abril? Não, isso já não estou ao corrente. Não estou ao corrente porque nem sempre vi a televisão. Mas lembra-se
antes do 25 de Abril e mesmo depois, se ainda havia alguns medos sobre o regime, como é que as pessoas se comportavam? Era melhor naquele tempo ainda do que agora. Eu lembro-me que a gente que era naquele tempo, que eram mais simpáticos uns para os outros, não havia que comer nem que beber, mas tudo cantava, dançava, era tudo alegre, e agora há de tudo e a gente não tem alegria, não sei porquê. E hoje em dia há uma união de freguesias entre Touvela Lourenço e Touvela Salvador. O que acha desta união? Em termos de relação das pessoas? Acho muito bem, porque o estudar a gente com as freguesias todas eu acho que é super simpático. Acho muito bem. E o que espera desta democracia a partir de agora, desta data? E eu esperava que fosse tudo bem, para mim já não penso, mas penso para os novos e que sejam muito felizes e que tenham muita sorte na vida. Acho muito bem que o povo se bata para ter tudo que faz falta para as crianças e para todos. Eu sou Laura da Costa Oliveira, nasci aqui em Touvela e quando foi, tenho 73 anos, quando foi o 25 de Abril, estava em França, mas ficámos todos surpresos que saímos debaixo de uma ditadura, era o que a gente estava a pensar, apesar que havia coisas que a gente ainda gostava lá de dentro. Mas ficámos livres, para nós foi um pouco livre, porque podemos passar as fronteiras sem ser matrizados de abrir as malas, de fazer isto e de fazer aquilo, para nós foi uma coisa boa. E depois quando cá chegámos a liberdade era outra, é verdade, a liberdade era outra. Ouviam-se bocas que a gente às vezes ia às fazendas, ou aos correios, ou aqui ou ali, e os que estavam ainda do outro lado ainda se criam os grandes senhores. E a gente dizia, a ditadura acabou. Na sua vida, qual foi a maior diferença? Para mim, a maior diferença foi que podemos ser mais livres. Somos mais livres, podemos falar mais livremente uns com os outros e que não havia aqueles que estavam por trás para ir contar. E foi a liberdade que mais estimei. E que podíamos ir para os outros países estrangeiros e que, por exemplo, numa ocasião queria ir para a Holanda e não pude ir porque tinha que o meu marido me assinar a licença de eu partir, a minha viagem. E não foi eu nem foi ele. Tínhamos um outro trabalho nessa altura. Embora estando em França, lembra-se das primeiras eleições pós-25 de Abril? Lembro-me as primeiras eleições ao 25 de Abril e lembro-me que nós estávamos numa casa onde, na altura, o presidente da França, M. Giscard d'Estaing, vinha muitas vezes jantar a essa casa, ou senão, quando ele falava à televisão, havia sempre uns amigos que o convidavam para saber o que é que pensaram do que ele disse, estava tudo bem. E eu e o meu marido ia servir e eu ia cozinhar. E então sentimos entre todos uma grande liberdade, entre imigrantes todos uma grande liberdade. E nessa altura lembro-me que o meu Giscard d'Estaing disse ao meu marido, estávamos na sala de jantar, e como era muito conhecido esse senhor, disse ao José, se quiseres a nacionalidade francesa, diz. E lembro-me que o meu marido disse, pobrezinho que seja o meu Portugal, a ditadura que ele tenha, nunca deixarei de ser português. E as minhas raízes estão lá e a minha vida irá para lá outra vez. Hoje em dia já há muitas mudanças e a maior, hoje, na atualidade, uma das maiores mudanças mais recentes foi a união de freguesias, de Touvela Lourenço e Touvela Salvador. E como acha que está esta relação entre as pessoas e desta mudança que foi? Acho que eles estão-se a entender muito bem. O povo está-se a entender muito bem um com o outro. Isto é graças aos presidentes, ao partido ao presidente. E o que espera desta democracia nos próximos anos? Que isto vá um bocadinho melhor. Porque nós estamos com este governo e ele está a ser muito criticado.
Bom, há muitas coisas que não estão bem, é verdade, mas também é ele que nos está a tirar debaixo de dívidas e de dívidas e de dívidas. Não digo com isto que eles não façam erros mesmo assim, que nem fazem erros, mas os socialistas deixaram isto muito em baixo e espero que isto vá para melhor. Já não peço para mim, porque já não tenho grandes esperanças, como diz, já estou a descer os degraus da escada da vida, mas para os meus netos, para as minhas filhas, gostava que isto ficasse muito melhor. Esperemos.